Polêmica na área, o Corinthians está sendo vinculado a um jogador da Série B. Vamos falar de Adriano Mina, zagueiro do Novo Horizontino. Trazendo aqui estatísticas, comparativos com os nossos jogadores, mapa de calor e algumas informações adicionais de contrato, carreira, entre outras coisas. Peço óbvio que dê aquela curtida, se inscreva no canal, ative a notificação, compartilhe esse vídeo, é muito importante, ok? Então vamos lá conhecer o Adriano Mina, né? Jogador do Novo Horizontino em 2023. Bom, primeiramente, só para lembrar para vocês que ele é um jogador de 26 anos que vai fazer em abril 27 anos, oriundo natural, na verdade, do Rio de Janeiro. Ele é um destro que tem 1,92 m, que nasceu ao futebol no Uberlândia, ou no Bom Sucesso, em 2018, e teve as categorias de base do Vitória e da Penapolense. Na sua carreira toda, ele não teve grandes oportunidades, a não ser ali no Uberlândia em 2019 e no Novo Horizontino em 2020, quando jogou ali em torno de 10 a 13 partidas no máximo. Nessa temporada, diferentemente da sua carreira, ele atuou no Novo Horizontino por 47 partidas, fazendo 2 gols. Um jogador que não tem tantos gols, mas é um jogador que chama a atenção por algumas características e eu vou falar mais sobre isso mais tarde. Uma coisa que eu queria pontuar também, o Novo Horizontino foi a melhor defesa junto com o Vila Nova na Série B. Tomaram apenas 30 gols em 38 partidas, superando o Vitória e o Juventude, assim como o Mirassol, como os times que menos sofreram gol na temporada. O Novo Horizontino, inclusive, era um time que atuava com 3 zagueiros. Ele atuava pelo lado direito da defesa, como vocês podem ver. Tem uma característica muito interessante, já que sua altura é um ganho, né, para qualquer um, 1,92 m, mas tem uma boa saída de bola. Ele tem uma capacidade de bolas longas que fazem com que a chegada ao ataque pelas pontas seja um ganho para a equipe e tem a passada longa, seja para defender, seja para sair da marcação. Eu queria ressaltar que o Novo Horizontino jogava com 3-4-3. Isso facilitava, inclusive, a saída desse jogador pelo lado direito, tendo 2 zagueiros ainda na sua cobertura. Percebam que a imposição física é o que garante a sua capacidade defensiva. Veja que ele é um jogador que consegue fazer uma boa leitura e também não é, digamos assim, um jogador durão, né? É um jogador técnico, tem a saída de bola e foi o pilar do Novo Horizontino durante toda a temporada 2023. Era o titular absoluto do Eduardo Batista, treinador do Novo Horizontino, e ficaram a 1 ponto do acesso, né? Muito por conta das últimas 5 partidas com derrotas para o Vitória e o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense foi um empate, o Vitória foi uma derrota, 2 resultados que ocasionaram, de certa forma, o não acesso do Novo Horizontino. Mas ressaltando, e vocês estão vendo nesse momento, que ele é um jogador de boa leitura, né? De sangue frio. Me lembra um pouco nesse sentido a análise que eu fiz do Wagner Leonardo do Vitória, que tem interesse de clubes da Série A. Ele é um jogador que tem um bom porte, mas a grande crítica especificamente é que ele nunca teve acesso a um time grande na carreira, ok? Dito isso, vamos trazer aqui o mapa de calor. Como eu disse, o time joga no 3-4-3, especificamente ele jogando pelo lado direito, por isso, inclusive, que é um time que também ia muito à frente, mesmo tendo uma defesa muito segura. Veja que o mapa de calor dele não fica restrito a parte apenas atrás. Ele é um jogador que consegue ter uma saída de bola qualificada, né? E saindo pelo lado direito, impulsionando o time à frente também, né? Isso é uma característica que foi adotada pelo Novo Horizontino como tática fundamental. Então vocês vão, obviamente, ter esse tipo de mapa diferente demais de um zagueiro, tá? Isso aqui não é muito comum para um zagueiro, a saída pelo lado direito. Uma coisa que eu queria pontuar também, ele não é um jogador que tem lesões na sua carreira. Não há históricos de lesões e nessa temporada ele inclusive foi muito elogiado por isso, já que os seus companheiros, o Linder, entre outros, sofreram com lesões e ele sempre segurou a peteca, digamos assim,
como o zagueiro principal da defesa. E aí, trazendo os números da temporada 2023 do Adriano Mina, ele tem 35 dos 34 jogos, destacando que ele sofreu 4 amarelos, 1 segundo amarelo e 1 vermelho, ou seja, não é um jogador que é muito de receber amarelos, mas, de certa forma, ele tomou um vermelho e um segundo amarelo em uma partida apenas, tá? Mas 4 amarelos é um número muito pequeno para um jogador que teve 35 partidas na Série B. Como eu tenho que destacar, ele não é um jogador de muitos gols. Posicionamento ofensivo dentro da área ofensiva não é uma característica na carreira dele. Até porque teve poucos jogos também, mas ele teve apenas 2 gols em 47 nesta temporada. Não é um jogador de muitos gols. Na Série B, ele fez apenas 1 gol, ok? E aí vamos para a parte dos passes. Como o time jogava no 3-4-3, exigiria e exige a saída, seja pelo centro, seja pelos laterais, de forma muito mais qualificada. Percebam que ele teve, e aí não está aqui nesses números, as ações de bola são muito parecidas, superiores ao Gil, inferiores ao Lucas Veríssimo, né? Lucas Veríssimo, que ultrapassa 60 ações com a bola, enquanto o Gil tinha em torno de 50, 51. O Adriano Mina também 51, 52, 53. Então, assim, é muito próximo as ações de bola com o Adriano e com o Gil. Percebam a qualificação na parte, digamos assim, de primeiro setor, né? A proporcionalidade em relação ao primeiro setor e o terceiro setor, que é exatamente a parte final do campo, que é a parte ofensiva, como vocês podem ver naquela mancha de calor que ele tem no campo. Veja que ele teve muito mais, mesmo que em números seja inferior, né? A qualificação, a precisão, ele teve muito mais ações, mesmo do Lucas Veríssimo, que eu coloquei em verde, mas o Lucas Veríssimo foi muito mais qualificado, chegou a 81% desses passes. Ele, nesse terço final, ele foi menos qualificado, por isso que ele não leva a essa questão. O Gil, por outro lado, é abaixo dos dois, mesmo com a quantidade muito elevada de passes, e a qualificação do Gil ainda é superior, mas ele é muito menos vertical, enquanto o Adriano é, por outro lado, mais vertical nesse ponto. Ele é um jogador que consegue fazer lançamentos, bolas longas, como vocês podem ver logo abaixo. Ele tem 4.5, que supera em muito tanto o Gil quanto o Veríssimo, apesar do Veríssimo ter um ótimo índice. Ele também tem, sendo 50% nesse fundamento. Na verdade, é uma boa característica dele por ser um terceiro zagueiro que joga pelo lado direito. Tem uma boa leitura, aliás, muito impressionante leitura, porque tem interceptações por jogo, muito por conta do posicionamento tático que exigia o Novo Horizontino. Ele teria que fazer a leitura do atacante pelo lado, então ele tem que fazer a leitura de chegada de bola, de posicionamento do adversário e também a antecipação da jogada. Portanto, ele teve aqui, por ser mais exposto, quase o dobro de cada um, ou mais do que o dobro de cada um em interceptações por jogo. O desarme também aí muito mais dentro daquele limite de erro, né? Porque cada um teve aqui 1.4, 1.3 e ele teve 1.5. Os desarmes também são muito bons nesse quesito. Bolas recuperadas acima dos demais, o Lucas Veríssimo 4.1, que se aproxima mais dele. Como você fica mais exposto com 3 zagueiros, você vai ter que ter mais leitura de jogo, mais desarmes, mais bolas recuperadas. A exposição indica que ele tinha que ser mais testado, e ele foi, e nesses quesitos ele foi muito bem, certo? Nos dribles sofridos, só perde para o Veríssimo, o Gil sofre um pouco mais, dentro daquele limite, mas está dentro de uma boa tiragem, já que o Veríssimo teve apenas 15 jogos durante a temporada, e aí a gente não tem muito como mensurar quanto ele poderia ter de ganho ou de perda. Os cortes por jogo, aí ele tem um pouco menos, né? Dependendo de como ele vai fazer esse enfrentamento, de certa forma, e exposição, ele tem que esperar em alguns momentos. Então ele tem abaixo do Veríssimo, abaixo do Gil, sendo esse fundamento mais fraco na parte defensiva. As faltas por jogo, ele bate bastante, ele é um jogador que faz falta, mas não faz a falta excessiva, digamos assim, para chegar a ter amarelos. É aquela falta muito pela sua imposição física. Ele não vai fazer uma falta dentro da área, porque ele não cometeu pênaltis,
ele não cometeu erros capitais, é porque ele tem uma imposição física de um cara de 1,92 m. Usa uma passada larga para fazer os embates e alguns momentos ele vai fazer a falta, até porque ele precisa. Por isso, um time com um zagueiro desse porte não sofreu tantos gols, 30 em 38 partidas. Duelos ganhos no chão, chamou a atenção que ele ultrapassa tanto o Lucas Veríssimo quanto o Gil, muito mais assertivo a quantidade e também um bom índice, já que os dois têm 58 e tem 53, e ele teve muito mais ações nesse sentido. Pelo alto, ele perde pelos demais, mas também tentam menos pelos demais em cima dele. Ele tem menos ações de duelos, mas tem um bom índice também, 64%, muito parecido com o Gil, muito parecido com o Lucas Veríssimo. Quando você tem menos duelos, mas você tem um bom índice, ainda considera-se uma boa situação. Perda de posse de bola está muito atrelada à sua característica fundamental, que são as bolas longas. Um jogador que vai precisar sempre fazer uma jogada naquele esquema do Novo Horizontino, uma boa tentativa ofensiva, não é garantia que vá conseguir, então ele vai efetivamente perder muita bola. Não foi o caso de perder no seu campo, mas muito mais perdendo na tentativa de um passe vertical. E isso é uma característica interessante, não desmerece o jogador nesse ponto, porque está atrelado a uma característica que ele tem. Isso aí você tem que pontuar bastante. Bom, o que eu queria só fazer aqui um apanhado geral, um resumo geral. O Adriano Mina é um jogador de oportunidade de mercado, um jogador que não tem a grife que alguns torcedores do Corinthians gostariam. Tem dúvidas, e essas dúvidas são pertinentes, porque não tem uma carreira, digamos assim, tão longa, tão longeva e tão consistente. É uma temporada muito acima do normal, dele mesmo. O Corinthians está tentando trazer um jogador do interior. Lembram que muitos pediam jogadores do interior paulista ou do Campeonato Paulista. Ele foi responsável tanto pela subida do Novo Horizontino para a Série A do Campeonato Paulista, quanto ele foi responsável, quase responsável, digamos assim, junto com o conjunto do Novo Horizontino, a ascensão à Série A. Por um ponto eles não subiram. Então, de certa forma, é um jogador de composição de elenco. Vale ressaltar que o Corinthians está próximo de outro zagueiro, mas é um zagueiro de características que o Corinthians não possui no momento, tá? Pode ser que o zagueiro contratado, e deve ser contratado, terá essas características que eu tratei em outro vídeo, tá aí no card aqui à frente. Mas neste momento, nesta data que eu estou apresentando este vídeo, o Corinthians ainda não tem essa característica, beleza? É uma contratação de composição, me parece interessante pela temporada, mas tem sérias dúvidas quanto à carreira por geral, ok? E você? Você achou interessante esse jogador? Você contrataria um jogador livre nessas condições? Ou você buscaria um outro jogador tentando a aquisição? Tem bons jogadores na Série B, falei aqui e falo sempre nas minhas lives. O Corinthians tem que buscar a Série B, Série A, Europa, Sul-Americano, o que der para trazer com boas características. Acharam a melhor zaga do campeonato da Série B? Tá aí a resposta do Cifute. Forte abraço para vocês, aqui é Sandro no Olho, tapa na orelha.